Lucas capítulo 13, versículo 22. Damos sequência à nossa conversa a respeito das palavras de Jesus, das palavras do Mestre. Temos mais algumas coisas para aprender a respeito disso, a respeito desse momento que Jesus está indo em direção a Jerusalém. Antes de nós lermos o texto, vamos orar, pedindo que o Senhor nos abençoe. Querido Deus, obrigado por esse momento que o Senhor nos dá. Obrigado, porque sabemos que a Tua palavra tem poder, a Tua palavra nos cura, a Tua palavra nos liberta, a Tua palavra realmente nos transforma. E é esse o desejo do nosso coração nesta noite. Livra-nos de todo tipo de impedimento, de toda situação que possa nos roubar nesse momento. Queremos colocar o nosso coração à Tua disposição, para que a Tua palavra tenha espaço e trabalhe o nosso coração, a nossa mente e a nossa caminhada. Me ajuda nesta conversa, é o que eu te peço e oro, é claro, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Lucas 13, 22 diz assim: Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo e ensinaste nas nossas ruas? Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa no reino. De fato, há muitos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. O que Jesus quis dizer quando disse o que disse? Essa tem sido a tônica das nossas conversas aqui aos domingos. Chamamos essa série de conversas de As Palavras do Mestre. Jesus está se dirigindo a Jerusalém. Estava no norte de Israel, está descendo para o sul, em direção a Jerusalém. O primeiro versículo diz isso. Depois de Jesus foi pelas cidades e povoados, ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. A primeira coisa que me chama a atenção é percebermos que, apesar de ter consciência completa do seu martírio que estava por vir, apesar de saber que daqui a pouco tempo seria morto, crucificado e passaria por tudo que passou, nada desvia Jesus do seu foco. Continuar implantando e anunciando a chegada do reino de Deus. E ele faz isso, é claro, com toda a autoridade. Prega, ensina, cura, transforma a vida das pessoas, esclarece as pessoas que estão caminhando com ele, e esse é o clima dessa viagem que Jesus está fazendo. Num dado momento, você tem aqui no capítulo anterior, Jesus fala sobre uma situação a respeito do reino de Deus, e ele apresenta duas parábolas para tentar nos ensinar o que é o reino de Deus. A parábola da semente de mostarda e a parábola do fermento. Falamos sobre isso semana passada. E ele esclarece um pouco a respeito do reino de Deus, porque a pergunta que ele faz antes de apresentar essas duas parábolas é essa: a que compararei o reino de Deus? E Jesus está conversando com as pessoas sobre essas coisas. Aliás, você vai encontrar muitas vezes, em muitos momentos, Jesus falando sobre o reino de Deus. Ao apresentar essas coisas, um homem apresenta então uma pergunta, faz uma pergunta para Jesus. A pergunta está no versículo 23. Senhor, serão poucos os salvos? Quantos entrarão no reino de Deus? Essa é a pergunta que aquele homem faz. A Bíblia não nos diz quem é, não nos diz se é um fariseu,
não nos diz se é um dos seus discípulos, não nos diz nada, somente a pergunta nos é apresentada, é assim que Lucas faz. Essa era uma pergunta não muito incomum. Essa era um tipo de questionamento que estava sempre presente na cabeça dos rabinos, na cabeça daqueles que estudavam a lei. Eles sempre tinham muita preocupação a respeito disso. Nós entendemos que isso acontecia porque Israel era a nação escolhida de Deus. Israel é o povo escolhido por Deus. Israel é a nação do Senhor. Então essa coisa de entrar no reino sempre tocava o brio dos judeus. Eles queriam ouvir frequentemente, que quem entraria no reino era o povo de Israel. Provavelmente essa tenha sido a motivação da pergunta daquele homem. Mas interessante que a resposta de Jesus não é muito objetiva naquilo que o homem queria ouvir. Jesus não diz, 10 mil entrarão, 100 mil entrarão, 1 milhão entrarão, ou o povo judeu entrará. Não. Jesus vai para um outro caminho. Jesus, ele não dá muito atenção a essa especulação quanto à quantidade, mas ele ressalta a necessidade daquele homem que estava perguntando a Jesus, aquele seu interlocutor, se preocupar com a sua salvação, com a própria vida, com a própria postura. Olha só o que Jesus diz no versículo 24. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Jesus sai de uma esfera maior, Israel, muita gente, reino de Deus. É claro que o reino de Deus ainda está aqui nas entrelinhas da sua conversa, mas ele foca a individualidade daquela pessoa e daqueles que estavam ali ouvindo a Jesus e hoje de cada um de nós. É preciso saber o que você deve fazer para entrar no reino e permanecer no reino, sempre nos lembrando que o reino de Deus é a realidade última que nós, como humanidade, veremos implantada na terra. O reino de Deus, ele se efetivará como real, como completo, na segunda volta do nosso Senhor, aquilo que Paulo explica ali em Efésios capítulo 1, quando todas as coisas convergirem para ele, o reino de Deus se apresentará na sua totalidade. Mas não podemos esquecer que o reino de Deus já está entre nós. Ele já está acontecendo, ele já está no nosso meio. Nós já podemos nos deparar com o reino de Deus, como nós falamos algumas vezes aqui, não está em uma igreja, não está em um lugar geográfico, não tem um território definido, mas está presente e se faz presente na vida daquele que reconhece Jesus Cristo como Senhor. Afinal de contas, nós estamos falando do quê? Do reino de Deus. Onde Jesus reina, ali está o reino de Deus. Jesus então começa a dizer uma coisa muito séria, alertando aqueles que estavam ouvindo a ele de que a porta do reino um dia se fechará. Chegará o dia em que se consolidará essa plenitude do reino de Deus. Quando essa plenitude se consolidar, a porta estará fechada. E nós podemos entender que Jesus estava nos alertando a respeito de duas situações que fazem com que a porta do reino se feche. A primeira delas, essa que acabamos de dizer, a sua volta, a sua segunda vinda. Quando isso acontecer, o acesso ao reino se restringirá. E é claro que essa realidade também se apresenta a nós na finitude da nossa própria existência. Quando a gente morre, a gente não tem mais a opção de entrarmos pela porta do reino de Deus. É durante a nossa existência terrena que isso acontece. É durante a nossa vida que nós podemos decidir entrar dentro do reino de Deus ou não. Essa semana assisti um vídeo na internet do pastor Francischão, pastor americano, que tem umas ideias bem bacanas a respeito do evangelho, um vídeo simples, aliás, pegaram um pedaço de uma pregação dele e montaram um vídeo. Ele entra num palco como o nosso aqui, está falando com uma plateia, e ele entra com um pedaço de corda grande, uma corda grande. E na pontinha inicial da corda, é uma corda branca, ele amarrou ali uma coisa vermelha, pintou de vermelho. Mas a corda é grande, e só tem um pitoquinho, como a gente diz lá em Pernambuco, só tem um pitoquinho vermelho, só um pedacinho.
E ele entra dizendo assim às pessoas: olha, imagine que essa corda é infinita. Não é infinita, mas imagine que ela seja uma corda que vai daqui para o infinito. Bacana. Imagine que essa corda representa a tua vida. E essa parte vermelha pequenininha representa a tua vida aqui na terra. Só essa parte vermelhinha representa a tua vida aqui na terra. O resto é eternidade. E ele começa a dizer a respeito da importância que nós devemos dar a essa ideia de que a vida continua. A nossa eternidade, aquilo que está preparado para nós na eternidade. E muita gente, como diz ele naquele vídeo, uma grande verdade, gasta a sua vida terrena se preocupando só com a vida terrena. Se preocupando somente em satisfazer algumas coisas, em ser feliz humanamente falando, em se realizar através das situações que o mundo ocidental vive e apresenta, e essas pessoas se esquecem do resto da corda. Só cuidam daquele pedacinho da corda e se esquecem do resto. Aliás, se esquecem de que aquilo que é feito durante a vida determina o que se viverá depois da vida aqui na terra. Então, Jesus já nos alerta a respeito disso. E ele diz que a porta é estreita. Ele diz assim: a porta é estreita. Ele diz então que o acesso ao reino é feito justamente por uma porta estreita. Aliás, não é a única vez que Jesus fala isso. Você tem paralelos dentro dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E lá no capítulo 7 de Mateus, Jesus apresenta uma situação um pouco mais completa. Ele diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita e apertada a porta, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Jesus classifica a entrada ao reino como uma porta estreita. E eu fiquei pensando, por quê? Acho que tem achei duas razões básicas aqui para isso. A primeira delas é que Jesus é a porta. Jesus é a única porta de acesso ao reino. Ele mesmo diz isso. João registrou essa palavra de Jesus lá em João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Eu sou a porta. Jesus se apresenta como sendo a porta. Isso é muito significativo. Por quê? Porque nós vivemos num momento da humanidade, aliás, isso persegue a humanidade, em que muitas portas de entrada ao reino de Deus nos são apresentadas. É claro que o homem, ele tem uma necessidade de transcendência absurda. Todos nós queremos encontrar o divino. Não é o seu divino, é o divino. Todos nós queremos encontrar o divino. Todos nós queremos encontrar com Deus. Essa é uma situação que é inerente ao fato de sermos seres humanos. Até mesmo aquele que diz que não crê, na verdade, ele diz que não crê porque precisa acreditar que não crê. Até isso acontece. Porque todos nós temos essa necessidade de transcendência, de nos encontrarmos com o Criador. E por isso nós temos hoje inúmeras situações que nos são apresentadas como portas para o reino de Deus. Aliás, você já deve ter ouvido mais de uma vez a seguinte frase: todos os caminhos levam a Deus. Não é? Vai conversar sobre religião, aquele consultório do dentista que você fica lá, vendo aquelas revistas manchete, velha pra chuchu, vira pra cá, vira pra lá, não tem o que falar. Aí assim, aparece a conversa sobre religião, de repente lá na televisão muda, claro, aparece lá a figura do Papa, aí puxa uma conversa sobre religião e tal. O que é que você? Eu sou católico. O que é que você? Eu sou espírita. O que é que você? Eu sou crente e tal. Daqui a pouco essa frase aparece. Que bom, né? Você com o seu caminho, eu com o meu caminho, porque todos os caminhos levam a Deus. Não! Definitivamente não! Jesus deixa claro isso. Eu sou o caminho,
a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, ninguém entra no reino do meu Pai, se não for por mim. Veja como isso já estreita a porta. Como isso já faz a coisa ser mais estreita, como a gente costuma mesmo dizer. Outra coisa é que, para ter acesso a essa porta, Jesus deixa claro uma coisa: não basta você conhecer Jesus, é preciso que Ele nos conheça. Tipo assim, a porta de entrada para o reino, ela é visível, ela é aparente, ela está aí. Sabe aquela porta que todo mundo pode ver, todo mundo pode chegar perto, todo mundo inclusive pode tocar na porta, mas para entrar tem uma senha. Aqueles filmes assim de gangster, né? Qual a senha? Tem uma senha. E nós precisamos ter uma consciência maior sobre isso, porque às vezes nós não percebemos o quanto isso é verdade. Veja o que Jesus diz no versículo 25. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Aí vem um argumento. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, e ensinaste nas nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Nós podemos olhar para uma porta e podemos perceber que ela leva a algum lugar, mas se nós não atravessarmos essa porta efetivamente, a gente não tem conhecimento pleno do que está por trás da porta. Muita gente vê Jesus, muita gente chega perto de Jesus, muita gente pronuncia o nome de Jesus. Muita gente vê a porta, muita gente toca a porta, muita gente está ali no ambiente pertinho da porta, mas não atravessa a porta. Porque para atravessar a porta eu preciso ser conhecido por Ele. A ilustração apresentada por Jesus, uma realidade espiritual muito séria, é de que isso é que deve acontecer. Nem os conheço, nem sei quem vocês são. É o que Jesus diz que acontecerá o dia que algumas pessoas tentarem entrar na porta e não vão conseguir. A palavra grega usada aqui para esse termo sei, nem sei quem vocês são, aliás, ele aparece 2 vezes nesse texto que nós lemos, é uma palavra muito mais profunda do que essa que a gente tem em português. Além da ideia de saber como nós usamos, nem sei quem você é, esse termo grego, ele conota uma experiência de relacionamento e de comprometimento muito profundo. Saber ou conhecer alguém no seu sentido amplo é ter um relacionamento íntimo e estar profundamente comprometido com a pessoa. Tipo assim, a gente já se viu, mas a gente não se conhece. Eu já te vi sondando a porta, meu amigo. Já te vi aqui, mas eu não te conheço. Não sei quem você é. Esse é um perigo que nós corremos seriamente e que nos faz voltar a um assunto que eventualmente a gente toca aqui, que é a diferença entre religião e evangelho. A religião é o instrumento que nós criamos, humanidade, através do qual nós achamos que ele nos leva até Deus. Seguimos regras, normas, declaramos o nome de Jesus, somos pessoas moralmente corretíssimas, não que isso seja errado, mas usamos essas coisas, usamos as situações que nos são apresentadas às vezes por terceiros, inclusive fora da palavra de Deus, e dizemos: eu conheço Deus e Deus me conhece. Está vendo Deus como eu sou justo? Está vendo Deus como eu sou santo? Oração de fariseu descrita por Jesus, né? Mas esse é aquele que está em volta da porta, mas não conhece. Parece e pensa que conhece, mas não conhece e pior, não é conhecido por Jesus. Já o Evangelho é a contramão disso. O Evangelho é a condição que nós temos de reconhecer que não somos nada, não somos ninguém, precisamos de Jesus,
nós o reconhecemos como nosso libertador, como nosso salvador, como Cordeiro de Deus enviado para tomar o nosso lugar naquela cruz, e aí nós começamos uma vida de relacionamento com Ele e vamos conhecendo a Ele, e Ele, é claro, nos conhece. Bem diferente uma coisa da outra e que me chama a atenção demais. A Bíblia, a mensagem, eu já usei algumas vezes aqui e já citei aqui, é um texto traduzido pelo pastor Eugene Peterson, que apresenta a Bíblia de um jeito muito bacana. E eu quero ler esse mesmo versículo que eu li agora há pouco, mas na linguagem da Bíblia a mensagem diz assim: vocês protestarão, é claro, mas nós te conhecemos a vida inteira. Ele nem vai deixá-lo terminar. O que vocês acham que é conhecer está longe disso. Vocês não sabem nada a meu respeito. E esse versículo me chamou a atenção. Então vocês se verão do lado de fora, ao relento, estranhos em relação à graça. Estranhos em relação à graça. Isso me chama muito a atenção, porque se há uma coisa que nós não podemos nos tornar, é estranhos em relação à graça. Nós conhecemos bem a história de Israel. Todo crente evangélico conhece bem a história de Israel, porque o Velho Testamento é basicamente a história de Israel, que, é claro, vai mostrando a ação de Deus para finalizar tudo isso na vinda de Jesus. Hoje a gente entende isso. Mas uma coisa que paralelamente a isso nos é apresentada no Velho Testamento é a dureza de coração do povo de Israel. É a dureza de coração. E quando Jesus diz isso, é claro que ele está atirando diretamente contra os fariseus e contra o Israel que não se dobrou, que não se arrependeu ao Deus Todo-Poderoso e não enxergava em Jesus o Messias. Isso servia diretamente aos fariseus que estavam lá ouvindo Jesus falar, dizendo a eles: vocês estão estranhos à graça. Isso servia aos discípulos como alerta. Isso servia ao povo que estava ao lado de Jesus. E isso serve, irmão, para nós. Não sejamos estranhos à graça que está presente nesse momento sobre nós. Não seja daquele que fica ao redor da porta, perto da porta, mas seja aquele que, através do Evangelho de Jesus Cristo e da sua graça, tem acesso à porta e a atravessa para dentro do reino de Deus. Interessante que Jesus apresenta uma outra coisa que deve nos chamar a atenção. Jesus nos alerta para a necessidade de um esforço para passar pela porta. Não é isso que ele diz? Versículo 25. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Esforcem-se. A palavra usada no grego para esse termo, esforçai-vos, esforcem-se, ela deriva da mesma palavra, ela é a raiz da mesma palavra agonia. Olha que coisa interessante. O termo aqui, portanto, é muito mais profundo do que a gente imagina. Talvez numa tradução mais contextualizada, e a gente tem a liberdade de dizer isso, Jesus estaria dizendo: fique agoniado e esforce-se ao extremo da tua vida para passar pela porta. Até sentir agonia. Tenha agonia para fazer isso. Sabe, alguma coisa desse tipo é o que Jesus está falando. Um esforço tão intenso que pode ser descrito como uma agonia da minha alma, do meu espírito. Uma situação de alguém que se desfaz de tudo para poder entrar pela porta. Imagina aquela pessoa cheia de coisas, cheia de mochilas, cheia de sacolas, cheia de roupa, e ela tem que passar por uma portinha estreita. Sabe quando você chega do supermercado com aquele monte de sacola? Você não fica procurando um jeito de passar, e daqui a pouco você percebe que não tem jeito. Larga uma mochila, larga outra mochila, tira a mochila das costas. Ah, esse casaco está me atrapalhando também, tira tudo. E a tua decisão em atravessar a porta é tão grande que, se for preciso, você fica nu para passar pela porta. É mais ou menos por aí que Jesus quer nos levar. É claro que nós não podemos esquecer jamais que o atravessar a porta depende da graça de Deus que está sobre nós.
Nunca esqueça disso. Há um perigo em interpretar essas palavras de Jesus, tipo assim, beleza, vou me esforçar e vou passar pela porta. Cuidado, porque Jesus mesmo já nos alerta que o nosso esforço é em vão. Paulo registra isso lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês. É o que, irmão? É o quê? Dom de Deus. Salvação é dom de Deus. Puxa vida, se salvação é dom de Deus, aí Jesus agora está pedindo para eu me esforçar. O que é isso? Graça e salvação, melhor dizendo, é dom de Deus. Mas a nossa caminhada, ela exige um esforço da nossa parte. Já disse Billy Graham, grande pregador, que a salvação é de graça, mas o discipulado custa a nossa vida. A caminhada custa a nossa vida. O caminho que nos leva a parecermos mais com Jesus custa a nossa vida. Eu creio que Jesus nos leva a isso. A agonia de se parecer com Jesus. A agonia de ter um estilo de vida não baseado no que eu quero, não no meu estilo de vida. Sai o meu estilo de vida, sai o estilo de vida Hamilton de ser, sai o estilo de vida José de ser, sai o estilo de vida Maria de ser, e entra o estilo de vida Jesus. O estilo Jesus de viver, o jeito Jesus de viver. Aí é que está a agonia. Aí é que está o esforço. Aí é que está a luta. Porque nós sabemos que é bom. Se eu fizer uma enquete aqui, você é cristão, já conhece a Jesus, e perguntar para você, quem aqui quer se parecer com Jesus cada dia mais? Todo mundo vai levantar a mão, irmão. Uns até por embalo. Mas quem tem um pouco de caminhada cristã sabe que Jesus é o nosso modelo, que Jesus é o nosso mestre. Nós queremos ser seus discípulos. E qual discípulo não quer ser igual ao mestre? Qual guitarrista, aluno de um professor que toca muito, não quer tocar igual o professor? Qual de nós não quer ser igual ao nosso mestre? Todos nós. Mas há um problema. Nós queremos, mas não conseguimos. É por isso que esse esforço é destacado por Jesus. Queremos, mas na nossa força nós não conseguimos. É uma luta que nós temos. É a agonia que nós temos de, apesar de saber que é uma coisa boa, incrível, que nós precisamos ter, nós não conseguimos. O apóstolo Paulo nos diz lá em Romanos 7,17, entretanto preciso de algo mais, pois se conheço a lei e mesmo assim não posso guardá-la, e se o poder do pecado dentro de mim insiste em sabotar minhas melhores intenções, olha que coisa incrível que ele diz, obviamente preciso de ajuda, entendo que não posso cumpri-la, posso desejar, mas não posso fazer, decido fazer o bem, mas de fato não o faço, decido não fazer o mal, mas acabo fazendo de um modo ou de outro, minhas decisões não resultam em ações, algo está muito errado no meu interior, e sempre tira o melhor de mim. Esforço, desejo de deixar o meu jeito de ser e de viver, e adotar o jeito Jesus de ser e de viver. Luta constante, luta para reconhecer que não sou nada, que não sou ninguém, todo dia, porque todo dia a gente acorda achando que a gente é alguma coisa, basta eu conseguir algum tipo de coisa na minha vida, não é que eu sou bom mesmo, não é que eu sou o cara, não somos nada, não somos ninguém, dependemos exclusivamente da graça, essa é a nossa luta. Nos esvaziamos das nossas vontades, do nosso jeito de fazer as coisas, do nosso jeito de tomar decisão. É esse tipo de esforço que eu creio que Jesus está nos dizendo ser necessário para nós atravessarmos a porta e adentrarmos ao reino e ficarmos dentro do reino. O tipo de esforço
que você não percebe, por exemplo, nos fariseus que tanto criticavam Jesus. A possibilidade deles dizerem que estavam errados os afastava. A possibilidade de assumirem que eram pecadores os afastava. Era um esforço que eles não queriam fazer. Admitir tudo aquilo para eles era inconcebível. Às vezes para nós também é. Às vezes para nós também é difícil dizer: Jesus, cuida da minha vida. Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, estou me esvaziando, estou morrendo, para que o Senhor possa nascer em mim, meu velho homem que morre. Esforço diário e constante para a gente poder passar pela porta que é Jesus e adentrar ao reino. Mas existem notícias muito boas também nesse texto. Coisas muito boas de se ouvir. Coisas importantes, eu creio, para a nossa caminhada. Afinal de contas, Evangelho é boa nova. Evangelho é esperança. Evangelho é uma nova perspectiva. Evangelho é a graça de Deus sobre nós. Pensando assim, nós encontramos pelo menos duas ótimas notícias aqui nesse texto. A primeira delas é que se Jesus avisa a nós que a porta vai se fechar, nós podemos entender que a porta ainda não se fechou. Graças a Deus por isso. Você entendeu, irmão? A porta de acesso ao reino ainda está aberta. Podemos nos aproximar e podemos nos relacionar com Jesus, justamente porque ao morrer naquela cruz, Jesus nos proporciona uma coisa impressionante, até então impossível. O véu foi o que, irmão? Rasgado. Nós temos acesso à presença de Deus. Podemos nos relacionar com Deus sem, inclusive, interferência de ninguém. Todos nós temos essa acessibilidade à presença de Deus. E a porta não está fechada. Podemos ainda, irmão, conhecer um Deus que é gracioso. Podemos ainda conhecer um Deus que na hora da nossa dificuldade nos atende, nos ajuda. Não que transformemos o Evangelho num balcão de atendimento, onde a gente chega lá, coloca o nosso pedido de oração e fala assim: Deus tem que atender. Deus não tem que fazer nada que eu queira, porque Deus é Deus, mas Deus é gracioso. Deus é gracioso. Esse é o chamado de Jesus para a gente, numa conversa como essa. Aliás, um chamado de milhares de anos. O profeta Oséias fala sobre isso, irmão. Profeta lá do Velho Testamento. Olha o que ele diz a Israel: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Conheçamos e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Pois desejo misericórdia, Deus diz, não sacrifício, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. A porta da graça, irmão, ainda está aberta. Esse é o tempo que a gente vive. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É o tempo profetizado lá pelo Velho Testamento, pelos profetas do Velho Testamento, que se cumpre hoje. O Espírito está derramado sobre toda a carne. E essa é uma realidade incrível, porque ela fez com que Israel deixasse de ter o monopólio da salvação. E isso foi aberto a todo aquele que crê, inclusive a nós, gentios. Eu vi uma coisa na internet hoje que eu falei: o que é que estão fazendo com o Evangelho? Uma coisa assim, tipo assim: muitos brasileiros são descendentes de judeus. E isso é tipo assim uma coisa importantíssima para que o reino se estabeleça. Espera aí, irmão. Espera aí. Acabou esse monopólio. Pode ser brasileiro, pode ser guarulhense, pode ser paulistano,
pode ser baiano, pode ser pernambucano, pode ser americano, ucraniano, chinês, japonês, seja lá o que for, seja lá quem for, dobrou os joelhos e declarou que Jesus Cristo é o Senhor, tem acesso ao reino de Deus. A porta ainda está aberta, irmão. A graça de Deus ainda repousa sobre nós. Não perca isso de vista. Não perca isso. Segunda coisa boa é que há uma grande inversão dita por Jesus aqui. Como assim inversão? É inversão. O último versículo que nós lemos nos apresenta isso. Ele diz assim, que naquele dia que se encerrar e a porta se fechar, ele diz assim, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Você já ouviu isso, né? É claro que essa também é uma referência a Israel. Porque Israel perdeu isso. E como nós dissemos agora, isso se abriu a todo aquele que crê. Mas eu penso também, irmão, na manifestação graciosa de Deus presente no nosso meio hoje. Deus, Ele olha para nós de uma forma completamente diferente daquela que nós estamos acostumados, ou até mesmo daquela que nós usamos para olhar para os nossos pares. Como é que a gente classifica uma pessoa hoje na sociedade que nós vivemos? Como é que nós nos classificamos? Nós temos isso, não temos? Temos. Há uma pirâmide social clara, em qualquer país capitalista principalmente, você percebe isso. Nós classificamos as pessoas pelo que elas têm. Aqueles que estão no topo da pirâmide são aqueles que têm. E os que têm menos estão debaixo, lá embaixo, no pé, no rodapé, ou debaixo do rodapé da pirâmide, em muitos casos. E a gente classifica as pessoas assim. Não podemos mentir, essa é a realidade. Fazemos isso entre nós muitas vezes. Porque o nosso valor de hierarquização social é o que se tem. Mas Jesus não olha para nós assim. Por isso que ele diz que muitos que estão no fim da fila vão ser colocados na frente da fila, dizendo que a avaliação e a prioridade de Jesus é diferente da nossa. Alguns dias atrás eu falei aqui sobre um outro texto de Lucas, estamos na sequência de Lucas, onde Jesus cura uma mulher possuída por um demônio e que está numa sinagoga, vocês lembram disso? Doente. E o texto diz assim que Jesus chama aquela mulher para que ela saísse de onde ela estava e viesse à frente. E uma coisa que nós aprendemos naquele dia é que Jesus prioriza as pessoas. Às vezes a gente está vivendo uma situação tão difícil, irmão, que a gente pensa que está no fim da fila. Esse sentimento de sermos os últimos frequentemente toma conta do coração da gente. Tipo assim, quando bate uma doença na tua casa, puxa vida, que desespero. Estava tudo bem, estava tocando a minha vida. Daqui a pouco bateu essa enfermidade, um problema sério. Eu estou lá no fim da fila, me sinto o último. Me sinto longe da graça, me sinto longe de Deus. Me sinto mal amado ou muitas vezes nem amado. Me sinto rejeitado, me sinto desprezado. Me sinto abandonado. E Jesus diz assim, na manifestação da graça, os últimos serão os primeiros. Porque Ele sempre tem os olhos voltados para nós. E a sua graça sempre está sobre a gente. A gente tem que tomar cuidado com um perigo que corre numa comunidade como a nossa. Nós temos desconstruído a ideia de que Deus nos serve. Faz 3 anos que nós estamos aqui quase, e a gente tem falado muito sobre isso, porque Deus não me serve. Eu é que sirvo a Deus. Mas às vezes isso gera em nós uma maneira muito dura, crítica e cética de vermos e vivermos o Evangelho. E daqui a pouco nós estamos lá sofrendo, no fim da fila,
nos sentindo os últimos e dizendo assim, não sei nem se eu vou orar por isso, porque acho que Deus não cuida tanto assim da gente. O pastor está falando lá na igreja umas coisas, estou ouvindo umas coisas, lendo umas coisas, acho que isso não é um problema meu que eu tenho que cuidar. E não é assim. Na hora que as coisas estão difíceis, a hora que chega uma crise na nossa casa, não é uma teologia que vai resolver o nosso problema. É importante, claro, saber tudo isso. E saber se relacionar com Deus de forma saudável é importantíssimo, mas nós não podemos perder de vista a graça maravilhosa do Senhor que está sobre nós. Que visita a gente na hora da nossa dor, que visita você que está aqui se sentindo abandonado, só, mal amado ou nem amado, como eu disse. Que visita a gente a hora que a gente está sem dinheiro, que a gente está lá com uma dívida, sem saber o que fazer. Que visita a família da gente. No dia que a crise conjugal chega, no dia que o filho vai embora de casa, no dia que o relacionamento se despedaça. Para quem a gente vai recorrer, irmão? Ao Deus gracioso, que olha inclusive para os últimos da fila, que olha para aqueles que estão em dificuldade, em crise. E eu quero que você saia daqui dessa noite com uma coisa muito clara no teu coração. Os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. Os olhos do Senhor estão sobre a nossa vida. E a gente vai trilhar um caminho teológico saudável? Vamos, é claro. Mas a gente não pode abandonar a nossa fé e abandonarmos jamais a certeza de que a mão do Senhor está sobre nós e Ele cuida da gente. Como disse a Cris, muito propriamente aqui, não temas. Essa é a palavra que a gente tem carregado no nosso coração ultimamente. Não temas. Deus é com a gente. Faça o teu esforço. Lute. Enxergue Jesus como a porta. Busque o evangelho saudável e limpo de Jesus Cristo. Olhe para a palavra. Não se deixe manipular por homens. Mas não se esqueça. A graça de Deus está sobre nós. Vamos orar? Feche os teus olhos um pouquinho, querido. Nós vamos pedir que Deus nos abençoe. Vamos pedir que o Senhor nos visite. Make way for Christ and say, let your kingdom come, let your kingdom come.